Havia uma pequena casa na esquina da Rua das Flores, pintada de branco com janelas azuis desbotadas pelo tempo. Era uma casa simples, com um jardim modesto na frente, onde flores coloridas teimavam em crescer, mesmo quando a estação não era favorável. Naquela casa vivia Dona Natácia, uma senhora de cabelos brancos como algodão pele marcada pelas rugas que só uma vida longa e cheia de histórias consegue desenhar, e olhos castanhos que ainda brilhavam com uma luz especial, mesmo depois de tantas lágrimas. Dona Natácia tinha 83 anos quando esta história começa, mas sua alma parecia carregar o peso de muito mais tempo. Havia perdido seu amado marido, seu Antônio, 3 anos antes, e desde então a casa parecia maior, mais vazia, como se as paredes também sentissem a ausência daquele homem alegre que enchia os cômodos com suas piadas e seu violão. Eles haviam sido casados por 57 anos, uma vida inteira construída juntos, tijolo por tijolo, sonho por sonho, café da manhã por café da manhã. A morte de seu Antônio não fora súbita. Ele adoecera lentamente, como uma vela que vai se apagando, e Dona Natácia o acompanhara em cada momento, segurando sua mão enrugada, cantando as músicas que ele amava, contando as histórias de quando eram jovens, e o mundo parecia infinito de possibilidades. Nos últimos dias, quando ele já não conseguia mais falar, ela via nos olhos dele todo o amor que haviam compartilhado, e isso lhe dava forças para continuar sorrindo, mesmo quando o coração estava se despedaçando. Quando seu Antônio finalmente partiu numa manhã tranquila de outono, com os pássaros cantando lá fora como se nada tivesse mudado, Dona Natácia sentiu como se uma parte de si tivesse sido arrancada. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Acordava de manhã e, por um instante, esquecia que ele não estava mais ali. Preparava café para 2, colocava 2 pratos na mesa, e só então a realidade caía como um peso sobre seus ombros. As noites eram ainda piores, quando o silêncio da casa se tornava ensurdecedor e a cama parecia grande demais para uma pessoa só. Seus filhos, que moravam em outras cidades, ligavam com frequência e insistiam para que ela fosse morar com um deles. "Mãe, a senhora não pode ficar sozinha", diziam com preocupação genuína. "Venha morar conosco, temos espaço." Mas Dona Natácia sempre recusava gentilmente. Aquela casa guardava 57 anos de memórias, e deixá-la seria como abandonar os fantasmas felizes que ainda habitavam cada canto, cada objeto, cada fotografia nas paredes. Ali, ela sentia a presença de seu Antônio, na cadeira onde ele sentava para ler o jornal, no jardim que ele cuidava com tanto carinho, nas panelas que ele usava para fazer sua famosa feijoada aos domingos. Durante algum tempo, Dona Natácia se permitiu mergulhar na tristeza. Chorava quando sentia vontade, conversava com as fotografias do marido, abraçava o travesseiro dele que ainda guardava um leve resquício de seu cheiro. A dor era uma companheira constante, e ela aprendeu a conviver com ela como se convive com uma sombra que nunca nos abandona. Mas Dona Natácia era uma mulher de fé, e embora sua fé às vezes vacilasse diante da imensidão da perda, ela nunca a perdeu completamente. Foi numa manhã fria, quando acordou especialmente triste e pesada, que algo mudou dentro dela. Estava sentada na cozinha olhando para a xícara de café fumegante sem vontade de bebê-la quando ouviu na memória a voz de seu Antônio dizendo algo que ele costumava repetir: "Natácia, meu amor, a vida é muito curta para ser vivida pela metade. Se estamos vivos, é porque ainda temos algo a fazer aqui." As palavras ecoaram em sua mente como um sino tocando, e ela sentiu algo se mover dentro de seu peito, como uma porta se abrindo para deixar entrar um pouco de luz. Naquele momento, Dona Natácia tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. Decidiu que não passaria o tempo que lhe restasse mergulhada na escuridão da perda. Honraria a memória de seu Antônio vivendo da maneira que ele teria gostado que ela vivesse, com alegria, generosidade e amor. Afinal, ele sempre fora assim, sempre pronto para ajudar, sempre com um sorriso nos lábios, sempre tornando o mundo ao seu redor um pouco melhor com sua presença. Começou pequeno, com gestos simples. Passou a cumprimentar todos os vizinhos que encontrava na rua, não apenas com um aceno, mas com conversas genuínas, perguntando sobre suas vidas, seus problemas,
suas alegrias. Descobriu que a senhora que morava 2 casas adiante estava passando por dificuldades financeiras e discretamente começou a deixar quitutes caseiros em sua porta, sempre com um bilhete anônimo dizendo: de alguém que se importa. Dona Natácia também descobriu que o jovem casal que se mudara recentemente para o bairro tinha um bebê recém-nascido e estava exausto. Bateu à porta deles numa tarde e ofereceu ajuda. Sei que não nos conhecemos bem, disse com seu sorriso gentil, mas já fui mãe e sei como é. Se precisarem de alguém para segurar o bebê enquanto vocês descansam um pouco, estarei aqui. A princípio, o casal hesitou, mas a sinceridade nos olhos de Dona Natácia era impossível de recusar. Suas tardes de terça e quinta se tornaram momentos especiais em que ela cuidava da pequena Sofia, enquanto os pais podiam dormir algumas horas. Dona Natácia cantava canções de ninar que havia cantado para seus próprios filhos décadas atrás. Embalava a criança em seus braços com a experiência de quem já fizera aquilo muitas vezes e sentia seu coração se aquecer. Descobriu que dar amor aos outros era uma forma de curar suas próprias feridas. No mercado do bairro, Dona Natácia se tornou conhecida por sua gentileza. Sempre tinha uma palavra de encorajamento para o caixa que parecia cansado, um elogio sincero para a moça que empacotava as compras, uma piada para arrancar sorrisos dos funcionários. Como a senhora consegue estar sempre tão alegre? Perguntou-lhe um dia o gerente da loja, um homem de meia idade que parecia carregado de preocupações. Dona Natácia olhou com ternura e respondeu: meu filho, já vivi demais para desperdiçar o tempo que me resta sendo amarga. Cada dia é um presente e eu escolho abri-lo com gratidão. Com o passar dos meses, Dona Natácia começou a fazer mais. Aprendeu a tricotar assistindo vídeos na internet, ajudada por seu neto que lhe ensinara a usar o tablet que ganhara de aniversário. Passou a fazer gorros, cachecóis e luvas para distribuir no inverno às pessoas em situação de rua que via pelas ruas. Não o fazia por obrigação ou para se sentir bem consigo mesma, mas porque genuinamente se importava. Cada peça era feita com cuidado, com amor tecido em cada ponto, e ela sempre incluía um bilhete desejando que aquele presente trouxesse calor não apenas ao corpo, mas também ao coração. Começou também a visitar um abrigo de idosos próximo à sua casa. Muitos dos moradores ali não recebiam visitas de suas famílias, e a solidão em seus olhos partia o coração de Dona Natácia. Ela ia às quartas-feiras, sempre levando biscoitos caseiros que preparava com dedicação, e passava horas conversando, ouvindo histórias, segurando mãos trêmulas, oferecendo abraços calorosos que eram recebidos como gotas de água no deserto. Você me lembra minha filha, disse-lhe uma vez uma senhora de 90 anos, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Ela não vem me ver há 2 anos. Dona Natácia a abraçou forte e sussurrou: então eu serei sua filha enquanto estiver aqui. O que Dona Natácia não contava a ninguém era que sua própria saúde estava se deteriorando. Há alguns meses, o médico lhe dera um diagnóstico difícil. Seu coração estava fraco, muito mais fraco do que deveria, e o tempo que lhe restava era incerto. Poderia ser 1 ano, poderiam ser 6 meses, poderiam ser apenas algumas semanas. O médico oferecera tratamentos que poderiam prolongar sua vida um pouco mais, mas que também a deixariam cansada, limitada, presa a hospitais e exames. Dona Natácia agradeceu educadamente e recusou os tratamentos mais agressivos. Não por desistência, mas porque decidira que preferia viver plenamente o tempo que lhe restasse, a sobreviver miseravelmente por mais alguns meses. Queria ter energia para continuar fazendo o que amava, cuidar dos outros, distribuir sorrisos, ser uma luz nos dias escuros das pessoas. Tomava apenas os remédios básicos, cuidava-se o suficiente para ter forças, mas não se deixou aprisionar pelo medo da morte. Não tenho medo, disse a seu filho mais velho numa conversa franca ao telefone. Já vivi uma vida cheia, amei profundamente, fui amada, criei vocês e vi meus netos crescerem. Quando minha hora chegar, irei em paz, e até lá vou aproveitar cada segundo. Seu filho chorou do outro lado da linha, mas entendeu. Conhecia a força de sua mãe, aquela determinação silenciosa que sempre a caracterizara.
Havia dias em que Dona Natácia acordava tão cansada que mal conseguia levantar da cama. Seu corpo doía, seu coração batia irregular e a tentação de se render à autopiedade era forte. Mas nesses dias, ela se forçava a levantar, tomava seu café, arrumava-se com cuidado, passava um batom rosa claro que seu Antônio sempre dissera que a deixava linda e saía para cumprir suas missões de amor, como costumava chamá-las. Certa vez, num desses dias difíceis, encontrou na padaria uma jovem mulher chorando discretamente no canto. Dona Natácia poderia ter fingido que não vira, afinal estava tão cansada. Mas não conseguiu. Aproximou-se devagar e perguntou gentilmente: "Minha querida, posso ajudar?" A jovem, surpresa, tentou disfarçar as lágrimas, mas Dona Natácia sentou-se ao seu lado e esperou. Depois de alguns minutos de silêncio, a moça desabou, contando sobre como havia perdido o emprego, como estava com medo de não conseguir pagar o aluguel, como se sentia um fracasso. Dona Natácia ouviu tudo com atenção, sem interromper, apenas segurando a mão da jovem. Quando ela terminou, a senhora disse com voz firme, mas amorosa: "Vou te contar um segredo. Estou morrendo. Meu coração está parando devagar, e os médicos dizem que não tenho muito tempo. Mas sabe o que isso me ensinou? Que os problemas que parecem enormes hoje serão pequenos amanhã. Você vai encontrar outro emprego, vai pagar seu aluguel, vai se recuperar. E daqui a 20 anos, quando lembrar deste momento, vai ver que superou algo que pensou que não conseguiria. Não desperdice sua energia sendo negativa. Use-a para seguir em frente." A jovem olhou para Dona Natácia com olhos arregalados, entre a tristeza pela revelação e a admiração pela atitude daquela mulher que, mesmo diante da morte, escolhia encorajar uma estranha. Elas conversaram por mais 1 hora, e quando se despediram, a moça abraçou Dona Natácia com força e sussurrou: "A senhora mudou minha vida hoje. Não vou esquecer." E não esqueceu. Aquele encontro a marcou para sempre, e ela passou a ver seus problemas sob uma perspectiva diferente. Dona Natácia também descobriu o poder transformador dos pequenos presentes. Não eram presentes caros ou elaborados, mas sim objetos simples, dados com amor sincero. Uma flor colhida de seu jardim, entregue à carteira do correio que sempre parecia triste. Um bilhete escrito à mão deixado para o lixeiro, agradecendo pelo trabalho duro que ele fazia todas as semanas. Um livro que ela amara, presenteado à bibliotecária com uma dedicatória carinhosa. Um doce especial preparado para o menino que entregava jornal nas manhãs frias. Cada presente era pensado especificamente para a pessoa, demonstrando que ela verdadeiramente prestava atenção nos outros, que se importava com suas vidas, com suas preferências, com suas dores e alegrias. E o impacto dessas pequenas ações era imenso. As pessoas se sentiam vistas, valorizadas, amadas. Num mundo cada vez mais apressado e individualista, Dona Natácia era como um oásis de humanidade genuína. Mas talvez o gesto que mais caracterizava Dona Natácia eram seus abraços. Ela abraçava com a força total de seu amor, independentemente de quão fraco seu corpo estivesse. Eram abraços que faziam as pessoas sentirem que estavam em casa, que diziam sem palavras: "Você importa, você é amado, você não está sozinho." Abraçava as crianças na rua, os vizinhos quando os encontrava, os funcionários do supermercado quando percebia que estavam tendo um dia difícil. E cada abraço era dado com total presença, não era um gesto mecânico, mas sim um momento de conexão verdadeira. "Por que a senhora abraça tanto?" perguntou-lhe um dia seu vizinho, um homem solitário de 60 anos que morava sozinho há décadas. Dona Natácia sorriu e respondeu: "Porque um abraço é o idioma universal do amor. Não precisa de tradução, não pode ser mal interpretado. É um presente que não custa nada, mas vale tudo. E eu aprendi, meu caro, que nunca sabemos quando será nosso último abraço em alguém. Então abraço cada pessoa como se fosse a última vez." Aquelas palavras tocaram profundamente o homem, que raramente tinha contato físico com alguém. A partir daquele dia, sempre que via Dona Natácia, abria os braços antes mesmo dela oferecer, e ela o abraçava com o mesmo carinho que abraçaria um filho. Ele nunca disse em voz alta, mas aqueles abraços semanais se tornaram a única fonte de afeto físico em sua vida, e eram mais importantes para ele do que qualquer remédio.
Os meses passaram, e Dona Natácia continuou sua rotina de amor e generosidade, mesmo quando seu corpo protestava cada vez mais. Havia dias em que a dor era tão intensa que ela precisava se sentar a cada poucos passos. Outras vezes ficava tão cansada que cochilava sentada na cadeira da cozinha no meio da tarde. Mas nunca reclamava, nunca se lamentava de sua sorte, nunca permitia que a negatividade envenenasse seus dias. Quando alguém lhe perguntava como estava, ela sempre respondia com um sorriso: "Estou viva, e isso já é motivo suficiente para celebrar." E não era apenas conversa vazia. Ela genuinamente acreditava nisso. Cada manhã em que acordava era uma bênção, uma nova oportunidade de fazer diferença na vida de alguém, de espalhar um pouco de luz num mundo que às vezes parecia tão escuro. Certa tarde, seu neto de 15 anos veio visitá-la e a encontrou sentada no jardim, olhando para as flores com uma expressão serena. Ele se sentou ao seu lado e perguntou: "Vovó, não fica triste por estar, sabe, doente?" Dona Natácia virou-se para ele com olhos brilhantes e respondeu: "Meu amor, todos nós estamos morrendo desde o dia em que nascemos. A diferença é que eu sei que meu tempo está próximo, e isso me deu um presente. A clareza de ver o que realmente importa. E sabe o que importa? Amor. Apenas isso. Amar e ser amado, fazer bem aos outros, deixar o mundo um pouquinho melhor do que encontramos." Ela pegou a mão do neto e continuou: "Não seja negativo na vida, meu filho. A negatividade é como um veneno que tomamos, esperando que ela mate os outros. Não mate. Mata apenas a nós mesmos. Escolha ver o bem, escolha ser o bem. Trate as pessoas com gentileza, não porque elas merecem, mas porque você merece ser uma pessoa gentil. Dê presentes que venham do coração, mesmo que sejam simples. Abrace as pessoas, abrace muito, porque o toque humano tem um poder de cura que a medicina ainda não conseguiu explicar." O menino ouviu cada palavra como se fossem pepitas de ouro, gravando-as no coração. Anos mais tarde, ele diria que aquela conversa no jardim foi o momento que mudou sua vida, que definiu o tipo de homem que ele queria se tornar. No inverno daquele ano, Dona Natácia pegou uma gripe forte. Seu corpo frágil não conseguiu se recuperar totalmente, e sua saúde declinou rapidamente. Os filhos vieram visitá-la, e havia conversas sussurradas sobre hospitais e cuidados intensivos. Mas ela foi firme. "Quero ficar em casa, na minha cama, cercada pelas minhas coisas e pelas minhas memórias." Nos seus últimos dias, a casa que sempre fora tão vazia depois da partida de seu Antônio, ficou cheia novamente. Não apenas seus filhos e netos estavam lá, mas também os vizinhos, o jovem casal com a pequena Sofia, a moça da padaria que Dona Natácia havia encorajado, o homem solitário que ela abraçava toda semana, os moradores do abrigo que conseguiram ir visitá-la. Todos queriam agradecer, todos queriam se despedir, todos queriam dizer o quanto ela havia sido importante em suas vidas. Dona Natácia recebia cada visita com um sorriso fraco, mas genuíno. Mesmo com dificuldade para falar, encontrava forças para sussurrar palavras de encorajamento, para segurar mãos, para oferecer sorrisos que valiam mais que 1000 palavras. Na penúltima noite de sua vida, pediu para que todos se reunissem em torno de sua cama. Com voz fraca, mas clara, disse: "Obrigada. Obrigada por me deixarem amá-los. Obrigada por aceitarem meu amor. Vocês deram significado aos meus últimos anos. Não chorem por mim. Vivi bem, amei muito, e agora vou reencontrar meu Antônio. Mas prometo que vocês também podem viver assim. Escolham o amor, sempre." Na manhã seguinte, quando o sol nasceu pintando o céu de rosa e dourado, Dona Natácia partiu tranquilamente, com um meio sorriso nos lábios, como se estivesse tendo um sonho agradável. Seus dedos entrelaçados seguravam a fotografia de casamento dela com seu Antônio, e havia uma paz absoluta em seu rosto. O funeral foi diferente de qualquer outro que aquela pequena cidade já tinha visto. Não havia apenas lágrimas de tristeza, mas também sorrisos ao lembrar de quem ela fora. As pessoas compartilhavam histórias, riam das memórias, abraçavam-se como ela teria gostado. E ao invés de flores comuns, muitos trouxeram gorros e cachecóis tricotados, como os que ela fazia, para distribuir aos necessitados em sua memória.
A jovem da padaria leu um texto que escrevera. Dona Natácia me ensinou que não importa o quão difícil seja nossa situação, sempre podemos escolher como reagir a ela. Ela enfrentou a perda e a morte com mais graça e positividade do que eu enfrentei um simples problema de emprego. Ela me mostrou que a vida não é sobre quanto tempo temos, mas sobre o que fazemos com o tempo que temos. Semanas depois, algo maravilhoso começou a acontecer. As pessoas que Dona Natácia havia tocado começaram a fazer o que ela fazia. O homem solitário começou a visitar o abrigo de idosos. A moça da padaria começou a deixar quitutes para pessoas em necessidade. O jovem casal começou a oferecer ajuda aos novos pais do bairro. Os vizinhos se cumprimentavam não apenas com acenos, mas com conversas genuínas. E todos abraçavam mais, muito mais. Dona Natácia havia partido, mas seu legado vivia em cada gesto de bondade, em cada abraço dado, em cada presente oferecido, em cada palavra de encorajamento sussurrada. Ela provara que uma única vida, vivida com amor e propósito, pode criar ondas que se espalham muito além do que podemos imaginar. A casa na esquina da Rua das Flores foi herdada pelo filho mais velho, mas ele decidiu transformá-la em algo especial. Com o apoio da comunidade, criaram ali um espaço comunitário chamado Casa da Vovó Natácia, onde pessoas podiam se reunir, compartilhar refeições, trocar histórias e, acima de tudo, praticar a bondade que ela havia ensinado. Na entrada, uma placa com suas últimas palavras: escolham o amor, sempre. Esta história nos ensina lições profundas sobre como escolhemos viver nossas vidas. Dona Natácia poderia ter passado seus últimos anos mergulhada na tristeza pela perda do marido, na autopiedade por sua doença, na amargura por ter sido abandonada para envelhecer sozinha. Mas ela escolheu diferente. Escolheu o amor sobre o medo, a generosidade sobre o egoísmo, a positividade sobre a negatividade. Ela nos mostra que não vale a pena ser negativo, porque a negatividade não muda nossas circunstâncias, apenas torna mais difícil suportá-las. Cada dia desperdiçado em amargura é um dia roubado de possíveis alegrias, de possíveis conexões, de possíveis momentos de amor. E a vida, como Dona Natácia sabia bem, é curta demais para ser desperdiçada. Tratar os outros bem não é apenas um favor que fazemos a eles, é um presente que damos a nós mesmos. Cada ato de gentileza retorna a nós em forma de paz interior, de propósito, de conexão humana. Quando somos bons com os outros, tornamo-nos pessoas melhores. E isso é recompensa suficiente. Os presentes que Dona Natácia dava não eram valiosos em termos monetários, mas eram preciosos em significado. Um presente dado com amor genuíno, não importa quão pequeno, carrega o poder de mudar um dia ruim, de fazer alguém se sentir visto e valorizado, de criar uma memória que durará para sempre. E o mais bonito, presentes assim não empobrecem quem dá, apenas enriquecem tanto quem dá quanto quem recebe. E os abraços? Ah, os abraços. Num mundo cada vez mais digital, onde as pessoas podem passar dias sem nenhum contato físico genuíno, um abraço sincero é revolucionário. É um lembrete de que não estamos sozinhos, de que somos amados, de que importamos. É medicina para a alma, cura para o coração partido, bálsamo para a solidão. E não custa nada além da disposição de se abrir para o outro. Dona Natácia nos ensina que podemos escolher como vivemos, independentemente de nossas circunstâncias. Podemos escolher ser luz mesmo na escuridão, escolher amar mesmo quando perdemos, escolher dar mesmo quando temos pouco, escolher sorrir mesmo quando queremos chorar. E essas escolhas definem não apenas nossa própria qualidade de vida, mas também impactam profundamente todos ao nosso redor. Se você está passando por um momento difícil, se perdeu alguém que amava, se sente sozinho ou sofrido, lembre-se de Dona Natácia. Lembre-se de que você ainda respira, ainda pode fazer diferença, ainda pode escolher o amor. Não permita que a dor te transforme em algo amargo. Use-a como combustível para ter mais compaixão, mais empatia, mais gentileza. Comece hoje. Abrace alguém que precise. Dê um presente simples, mas sincero. Diga palavras gentis. Escolha ver o bem. Escolha ser o bem. Porque no final,
Quando chegar nossa hora de partir, não serão as coisas materiais que terão importado, mas sim os corações que tocamos, as vidas que mudamos, o amor que espalhamos. A vida de Dona Natácia pode ter terminado, mas sua mensagem é eterna. O amor sempre vence, a bondade sempre importa, e nunca é tarde demais para escolher viver com propósito e significado. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que a luz de Dona Natácia possa alcançar ainda mais pessoas. Cada compartilhamento é uma forma de manter vivo seu legado de amor. Se você se sentiu inspirado, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue nesta jornada de descoberta de como viver uma vida mais plena e significativa. E deixe nos comentários como você pode ser mais como Dona Natácia hoje. Que pequeno gesto de amor você pode fazer? Quem você pode abraçar, presentear ou encorajar? Vamos juntos espalhar essa luz pelo mundo, porque cada um de nós tem o poder de fazer diferença. Continue comigo nessa caminhada de transformação e amor, porque histórias como essa existem para nos lembrar do que realmente importa. E o que importa sempre é o amor que escolhemos dar enquanto estamos aqui.